Olá, meus prezados alunos da T4. Eu espero que todos estejam bem junto aos seus familiares. Estamos retornando, então, às tutorias no dia 23 de junho próximo. Hoje vamos fazer aqui uma segunda consultoria para o fechamento do problema 4, o que foi aberto 14 de abril. Eu digo segunda porque, se vocês olharem no Moodle, eu já postei desde o dia 15 de abril uma consultoria sobre esse problema 4 e slides também, né? Então, hoje é só um reforço para ativar aí a memória de vocês. E, com certeza, se não estiverem ainda, comecem a fazer uma revisão do conteúdo através dos meus casos clínicos que eu tenho postado no Moodle, mandado para vocês por e-mail, né? Então, vamos começar aí a acelerar o estudo para terminar o nosso módulo Problemas Mentais e do Comportamento. Então, o problema 4, intitulado Acelerado, é do garoto Gustavo, 5 anos, filho único prematuro, criado pelos avós maternos devido à morte dos pais. Primeiro diferencial que deve se fazer é que nem todo filho único e nem todo prematuro é problema, hein? Nós temos aí, são problemas, né? Nós temos aí muitos estereótipos sociais que se falam assim, é filho de pai separado, filho único, filho adotado. Não. Não é porque essas pessoas têm essas características, né? Às vezes até sofrem preconceito, estigmas, né? Não é porque elas têm essas situações que elas vão ter problema, não, hein? Cuidado com os chamados estereótipos sociais, tá? Prosseguindo. Teve um desenvolvimento neuropsicomotor normal até os 2 anos, quando começou a ter dificuldades de andar e falar. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se já não fizeram na abertura 14 de abril, precisam fazer no fechamento 23 de junho do problema, que é o diferencial. O que será que Gustavo tem de diferente do desenvolvimento neuropsicomotor normal, que vocês já estudaram em outros módulos, têm um conhecimento prévio, né? Evoluiu com sérias dificuldades cognitivas, hipoprosexia voluntária e hiperprosexia involuntária. Quem não lembrar, pegue lá a minha palestra primeira sobre exame mental para diferenciar o que é uma da outra. Desatenção seletiva e hipomnésia de curto prazo. Ele gosta de videogame, tem baixo limiar à frustração, se frustra facilmente, né? Interesses restritos e inusitados, sem noção de perigo, com flapping rocking. Aí vamos olhar nos livros de psicopatologia o que é isso. Usa as mãos como pinça para solicitar água e outras necessidades. A sua fala é ecóica, depois vocês olham o que é ecolalia, um distúrbio da psicomotricidade, da linguagem verbal, ecopraxia, da linguagem de movimentos não verbal. Pouco contato visual, age como se não escutasse as pessoas, dificuldade de mudanças de rotina e anda nas pontas dos pés. Frequenta uma escola pública, precisa de um professor auxiliar, aí vocês vão discutir os aspectos éticos e legais, de acordo com o diagnóstico que vocês derem para ele, se ele tem direito ou não a professor auxiliar, se existe alguma lei ou não, né? Não fica sentado em sala de aula e sai várias vezes para o corredor. Esses transtornos hipercinéticos, conhecidos como transtorno de hiperatividade pelo DSM-5 e hipercinéticos pelo CID-10, que é o mais usado no mundo, traz uma comorbidade desse diagnóstico do Gustavo com os transtornos hipercinéticos ou de hiperatividade. A maioria dos outros professores reclama de seu comportamento e disciplina em sala de aula e no recreio, onde ele se isola. Seus pais adotivos associaram-se à Prodeteia, conhecem a AMA e se preocupam com o futuro do menor. Então, essas associações eu quero que vocês discutam quais as suas finalidades e elas são de extrema importância no tratamento dessas pessoas com o problema do Gustavo e para seus familiares. Eles se preocupam com o futuro do menor, haja vista que já são idosos
e ele desenvolveu muito pouco a sua autonomia e independência, comparando-se com seus primos e amigos. É de extrema importância que vocês discutam, portanto, desenvolvimento neuropsicomotor normal e não normal, patológico, medicalização da educação, quer dizer, muitas vezes se usam estimulantes como metilfenidato, popular Ritalina, para crianças hiperativas que nem têm o diagnóstico do TDAH ou transtorno hipercinético, né? E outros não têm o diagnóstico ainda de transtorno hipercinético por preconceito, às vezes, de professores, pais, e estarem encaminhando, levando para o tratamento. Então, o que se diz de medicalização da educação é um preconceito, é um movimento ideológico que não tem a ver com a questão técnico-científica, tá? Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, eu estou fazendo aí as considerações. O médico só vai prescrever estimulantes ou qualquer outro medicamento a quem ele veja que tem necessidade de ser prescrito algum medicamento. Comorbidades, vocês já viram na outra consultoria que está no Moodle, 3/4 dos portadores de algum transtorno do desenvolvimento neuropsicomotor, transtorno global, ou também chamado invasivo, pode vir a ter, então, comorbidades, 3/4 com retardo mental, tá? Outros com transtorno hipercinético, como nós vimos, outros com depressão, outros com toque, etc. Exames complementares, vocês devem saber que, antes de verificar um garoto que desenvolveu bem até 2 anos de idade, depois começa a ter problemas, interesses restritos, inusitados, diferentes da sua idade. Interação social recíproca comprometida. Distúrbio de movimento, linguagem verbal, não verbal. A questão da linguagem, portanto, as linguagens, né? E todo esse quadro que ele apresenta, né? O que nós temos que pedir para descartar possibilidades? Eu já vou dizer de antemão o seguinte: seja transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno de Rett, que são os 3 mais comuns transtornos invasivos do desenvolvimento infantil, os seus diagnósticos muito difíceis. Então, não vão falando logo que o Gustavo tem algum desses transtornos, antes de descartarem surdez, dificuldade visual, paralisia cerebral, tumor, etc. Problemas metabólicos. Então, eu quero saber quais os exames complementares que vocês deverão fazer, prescrevê-los, né, para que sejam descartadas essas possibilidades. Repito, é muito difícil o diagnóstico dos transtornos invasivos, seja autismo, Asperger ou Rett, tá? Aí tem os diagnósticos diferenciais, já comentei. Aí vem esse dilema que eu gostaria que hoje, já encerrando o nosso módulo, a gente esclarecesse em definitivo. CID-10, Classificação Internacional de Doenças, versão número 10, da Organização Mundial de Saúde, engloba o mundo todo e é aceita no mundo todo. Só que, como vocês estão vendo nessa pandemia aí do novo coronavírus, os americanos interferem na OMS com dinheiro, percebe? Fazem lobby de classificação diagnóstica, possuem a sua própria classificação de doenças mentais, que é o DSM-5, versão número 5, interferem trazendo para nós um termo, TEA, desculpa, TEA, transtorno do espectro autista. Espera aí, gente. Se você escrever TEA, num pedido de tratamento, um encaminhamento para professor auxiliar, uma perícia que você vai fazer daquela criança ou adulto com autismo, Asperger ou Rett, você vai ter problema. Por quê? Porque o mais aceito no mundo todo na parte clínica e nessas questões periciais, previdenciárias, jurídicas, é o CID-10. É o F84 alguma coisa, é o código. Tá? A Lei 13.977 de 2020 agora. A Lei Mion, que é em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, mas, na verdade, ele não foi o único. Aliás, tem muita gente que trabalhou demais por essa lei, a Prodeteia aqui local, através da sua presidente Ana Carolina, que eu conheço, deputado federal Fábio Tradi, que me levou a Brasília para defender a questão da Lei 13.977. Tem muita gente que lutou por essa lei, mas ficou conhecida por marketing como Lei Mion.
É importante também esse marketing para as pessoas conheçam os direitos dos portadores de autismo, Asperger, Rett, e o direito também de seus familiares, cuidadores. E nessa lei chama-se como? Lei do autista, né? Lei do TEA. Percebe? Está aí o número dela, DSM-5, Kaplan, que é americano, interferência americana, tá? Existe o que se chama de espectro, é quando você coloca tudo no mesmo saco, numa mesma dimensão. Então, espectro autista. Você não diferencia transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno de Rett. Quem já viu a primeira consultoria, quem não viu vai vir lá no Moodle, é bem diferente. 1943, Leo Kanner descreveu o transtorno autista, o autismo de Kanner, porque ele via que crianças chamadas na época paralítico cerebral, deficiente mental, tinham coisas diferentes das outras, que vocês vão estudar bem aí no Garoto Gustavo. E ele chamou de autismo de Kanner, e hoje nós chamamos de transtorno autista pelo CID-10. Um ano depois, o Asperger, um outro pesquisador, viu que o que o Kanner chamou de autismo infantil, ou autismo de Kanner, essas crianças tinham desenvolvimento, algumas crianças tinham desenvolvimento melhor na interação social recíproca e nas linguagens verbal e não verbal. E aí ele deu o nome de transtorno de Asperger, em homenagem a si mesmo. Estão entendendo, então, que há um diferencial? Existe um filme chamado Rayman, com Dustin Hoffman e o Tom Cruise, que vocês vão verificar que é um caso de Asperger, diferente do transtorno autista. Tá? Então, não dá, em resumo, para colocar tudo num espectro só. Mas, professor, de onde vem isso, essa diferença aí, espectro e categoria? Vou explicar. Existem escolas de psicopatologia há mais de 200 anos. O que são escolas de psicopatologia? Maneiras, teorias de enxergar os problemas mentais em geral. As alterações do exame mental, como vocês já viram comigo na primeira palestra. Então, por exemplo, a escola psicopatológica categorial é diferente da escola psicopatológica dimensional. Na primeira, categorias, que é o CID-10. Na segunda, DSM-5, dos americanos. Aceito em 80% dos países, mas não no mundo todo. Algumas vantagens e desvantagens. CID-10, vocês já viram. Clínica, laudos, perícias, pedido de professor auxiliar, pedido de laudos para ter benefícios da lei aí do autista. Tá. DSM-5, mais para pesquisas. Cuidado, que o Kaplan, eu já falei e repito, é um ótimo livro, porém não dá para a gente olhar tratamentos, seja farmacológicos ou não, porque isso é coisa de americano. Nós temos que verificar que muitos medicamentos que tem lá não tem aqui ainda. Bom, e outros tratamentos. Como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, nas associações de pais e amigos de autistas, nas chamadas AMA, né? Nas outras tem a Aspamia, lá em Manaus, não sei se ainda está em funcionamento, mas eu estive lá em 1992, na sua inauguração, lá, reativação do trabalho deles, muito bem feito, inclusive. Temos o trabalho da maternagem, que é com os pais e cuidadores, para reaprender a cuidar daquela criança que pode ter nascido até com desenvolvimento neuropsicomotor normal, como o Gustavo, e depois houve o prejuízo. Aliás, no autismo e no Asperger, até 3, 5 anos, não é isso? No Rett, até 1 ano e meio. A criança, geralmente meninas, né, desenvolve bem só até 18 meses. Percebe a diferença deles? Existem outros transtornos ainda. Tem o transtorno do autismo atípico. Tá? Bom, enfim, está aí a explicação das escolas psicopatológicas. Quer mais um exemplo? A escola psicopatológica existencial, ela acha que o doente mental é daquele jeito por um direito de ser dele. Ela não vê como uma doença, percebe? A escola psicopatológica cognitivo-comportamental vê como um comportamento aprendido esses sinais e sintomas psicopatológicos. A psicanalítica vê como algo inconsciente, que o sujeito não tem o domínio dele. Então, você percebe que existem várias escolas.
Quem for fazer psiquiatria e talvez no internato, vocês possam estudá-las mais profundamente. Quem tiver interesse também, eu posso depois fazer um vídeo sobre isso. Bom, e para encerrar, eu queria dizer a vocês para olharem a outra consultoria no Moodle, que está no YouTube, está aí o link. Eu mandei para vocês. Vou mandar por e-mail de novo esse link, já mandei anteriormente, e está no Moodle. E bom retorno às aulas a todos vocês. Muito obrigado.